Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje a gente vai vai continuar o assunto de arte grega, arte na Grécia Antiga, lembrando que é um dos assuntos que mais cai tanto no SSA 1 quanto no Enem, tá? E na área de história, tá certo? No Enem pode cair tanto na área de história quanto na área de artes e no SSA e história, tá bom? Então, a gente viu já a evolução das esculturas na Grécia Antiga, nos três períodos arcaico, clássico e helênico, desculpa. A gente também viu a evolução da arquitetura, né? Como eles desenvolveram as várias partes da arquitetura, né? A questão dos templos, por que eles eram construídos, os nomes lá, né? Das coisas que eles construíam nos templos e nos teatros. E agora a gente vai ver uma outra parte da pintura, que é a pintura em cerâmica, uma outra parte da arte da Grécia Antiga, que é a pintura em cerâmica. Tá bom? Então acompanha, faz anotação, lembrando que vocês não têm livro, e é importante vocês terem essas anotações com vocês. Se precisar dar um pause no vídeo, anota, dá print, enfim. Isso tudo vai ajudar vocês muito, tá? Então, a pintura na Grécia, ela ocorreu em várias coisas. A gente não vai ver só pintura em cerâmica, a gente vai ver as outros tipos de pintura, principalmente em Pompeia, tá? Que tem muita coisa lá. Mas, inclusive, eu vou deixando para vocês a indicação. Assistam o filme Pompeia com Kit Harington, é muito bom, tá? Vai assistindo. Então, a pintura na Grécia, ela apareceu também como elemento da arquitetura, como todas as outras, como no Egito, como em várias outras partes, na Mesopotâmia, que a gente já viu. Mas ela encontrou um local muito bom, que foi as cerâmicas, tá? Os vasos gregos, eles são conhecidos pelo equilíbrio da forma, então você vai ver muita simetria, como em toda a arte grega, né, que eles prezam pela simetria. Então você tem essa ânfora que vocês estão vendo aqui, você consegue deixar ela bem simétrica, tá? Ela tem duas alças, outras ânforas não têm alças, mas eles são bem organizados, simétricos. Tem equilíbrio na forma, tá? E o desenho, ele se harmoniza com a forma. Por exemplo, esses dois soldados gregos jogando, acho que damas, você vê que a curvatura das costas desses soldados coincide com a curvatura do próprio vaso. Então, eles não ficam deformados, né? Eles estão se curvando sobre o jogo no mesmo local. As lanças dos soldados, elas estão simetricamente organizadas sobre os ombros dos soldados, fazendo uma forma em V. Então, se você dividir no meio, você tem essa informação. Então, é muito organizado também a forma como eles separam. Então, você tem um adorno aqui em cima, um adorno nas alças, que deixam, adorno, gente, é enfeite, tá? Pelo amor de Deus. Um enfeite também aqui na base, que deixa o vaso organizado, tá certo? Então, inicialmente, as cerâmicas gregas eram feitas para rituais religiosos. Posteriormente, elas foram feitas para armazenar mantimentos, como água, vinho, azeite e outras coisas, grãos, enfim. E com o tempo elas se tornaram objetos artísticos, tá, gente? Eu não consigo ler o que está escrito aqui embaixo, ficou muito grande. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho. Não sei se clicando aqui vai dar em alguma coisa. Não, não consigo ver. Enfim. O que quer dizer aqui, deixa eu ler o que está escrito, só para eu passar para vocês essa informação, tá? Não tem nada aqui embaixo, não. Deixa eu só subir aqui, gente, só um minuto. Porque ficou lá embaixo e não dá. Aqui, agora, tá? Desculpa aí, gente, essa parada. Não vou editar, vai ficar assim mesmo. Como se fosse uma aula ao vivo, tá bom? Então, pronto, aí dá para ver. Eles se tornaram com o tempo objetos artísticos, então, retomando, eles começaram com rituais religiosos, serviam para armazenar água, vinho, azeite e mantimentos, e depois se tornaram cada vez mais objetos artísticos. Então, às vezes, eles tinham esses vasos apenas para enfeitar a casa, como uma escultura, sem guardar nada dentro. Os principais temas das pinturas desses vasos eram atividades cotidianas, como esses dois soldados jogando, né? E cenas da mitologia grega, como
alguma coisa sobre Paris e Atenas e enfim, a Guerra de Troia e Agamenon e esses personagens, né? Perseu, acorrentado, etc. Tá? A gente tem duas fases, tá? Dessas pinturas. Na verdade, são três, mas a gente estuda mais essas duas que são as principais. A terceira é uma fase um pouco mais moderna, tá? Inicialmente, o artista pintava as figuras em negro, então ela era chamada de fase de figuras negras, tá? Então, ele fazia a pintura toda da silhueta do personagem, todo de preto, e depois ele gravava os contornos e as marcas interiores com um instrumento pontiagudo, como se fosse uma faquinha, só que mais pontudo, sabe? E ele ia raspando essas partes dos detalhes para ir retirando a tinta e aí as linhas iam ficando nítidas da cor do vaso por baixo. Então, você tinha... Eles primeiro pintavam tudo de preto, as figuras, e depois ia raspando e retirando a tinta para fazer esses detalhes, tá? Então, essa fase é chamada de fase de figuras negras. O maior pintor dessa fase foi o pintor Eséquias. E ele tinha um discípulo chamado Eutímedes. Eutímedes estudou com Eséquias e aí um dia ele resolveu inverter o esquema de cores. Em vez de pintar as figuras de preto e sair raspando, ele resolveu pintar o vaso de preto, deixando as figuras na cor natural do barro cozido, né? Que é a cor do coisa. Então, ele não pintava as figuras, ele pintava ao contrário, ele pintava o fundo das figuras, né? A parte do vaso. E aí, com essa inversão, ele cria uma nova fase chamada fase de figuras vermelhas, né? E esse efeito, ele deu maior vivacidade às pinturas. Então, você tem primeiro a fase de figuras negras com Eséquias e outros artistas, mas o maior deles é Eséquias. Foi ele que fez essa pintura aqui desse vaso, tá? Dos soldados romanos. Então, você tem a fase das figuras negras, que você pinta a silhueta toda de preto e depois sai raspando com um objeto pontiagudo para ir fazendo os detalhes. E o discípulo dele é o Eutímedes, que inicia a fase de figuras vermelhas, que pinta, em vez de pintar as figuras, pinta o fundo e deixa as figuras na cor natural do barro cozido, fazendo com um pincel bem fino, fazendo os detalhes, tá? Então, você tem aí as três fases, as duas que a gente estudou, né? Que é a ânfora com figuras negras, você tem aqui essa primeira. A do meio, uma cratera, um tipo de vaso, tá? Com figuras vermelhas, então você tem, o vaso é pintado de preto, o fundo, tá? E as figuras são deixadas na cor do barro cozido. E aí você tem um outro tipo de cerâmica aqui que você já começa a surgir um branco, tá? Um amarelo, que vem bem depois de Eutímedes, né? Uma parte um pouco mais no final da antiguidade, tá? Então você tem essas três fases de pintura em cerâmica grega, tá certo? Eu vou deixar para vocês aí na plataforma uma atividade sobre isso, sobre as fases das figuras negras e vermelha, sobre informações sobre Eutímedes, né, e Eséquias, e sobre quais eram os temas pintados, enfim. Façam as atividades, aí é uma atividade bem fácil, bem simples para vocês fazerem, e até a próxima. Tchau, tchau.